E opa, bom com vocês? Hoje daqui tamo de obra nova pra vocês. A história já começa mostrando o nosso herói. Esse foi um herói lendário, tem uns jogos virtuais aí. Seven, por ser um dos jogadores mais famosos do mundo, ele sozinho conseguiu fazer uma missão, como o objetivo dela no final é derrotar uma masmorra sozinho. Ele facilmente conseguiu fazer esse mérito e devido a isso, ele ganhou um pouco de fama. Enquanto isso, que já podemos ver o nosso protagonista, vulgo ele Casinho. Ele comprou algumas unidades de headset. Esse de que comprou, diziam que esse headset era de primeira mão. Seu objetivo dali era lucrar um pouco em cima dessas lendas, para ele no fim conseguir pagar as contas de sua irmã. Mesmo que ele não consiga fazer isso, ele quer. Ele tinha prometido para ela que nunca mais voltaria a jogar jogos, pois ele sempre queria estar ao lado de sua irmã. Mas no entanto, um figura daí que prometeu pagar nosso Casinho o valor mais alto pelas revendas dos headsets que ele pegou, ele no fim dali acaba descobrindo que esse daqui acabou traindo a confiança do cara. Esse daqui pagou menos do que ele estava imaginando. Ele então tenta pedir o valor justo. Tentando pedir o valor justo, ele acaba sendo no fim cercado. Para não apanhar, ele apenas sai desse lugar. Enquanto saía dali, ele pega o seu celular, onde lá liga para um de seus amigos, Tang. Onde ele ligou, pediu para que ele ajudasse a vender aqueles headsets. Tang dá uma ideia melhor para o nosso protagonista. Essa ideia era pegar um daqueles VR, um para si, pois dentro do jogo que ele jogava antes, ele poderia estar trocando moedas virtuais do jogo para moedas reais. Enquanto ele conversava com seu amigo, daqui acabamos de descobrir uma coisa a mais, que Seven, na real, era o nosso protagonista. Ele avisa seu amigo que não iria voltar tão fácil, pois ele está traumatizado. Sua irmã antes sempre tentava tirar ele desses jogos, mas que no fim ele nunca obedecia, e isso causou no fim um acidente à sua irmã. Só que dessa vez, motivado a querer dinheiro, ele irá tentar arriscar um pouco, pois ele quer salvar a sua própria irmãzinha. Então, pegando aquele capacete, dando login, vemos ele daqui no limbo. Nosso Casinho daqui percebeu uma coisa a mais: sua sorte daqui acabou aumentando. Essas bolas que sempre apareciam nunca chegava a 50, só que agora passou dos 90. Como recompensa, ele acaba recebendo o Zion. Essa será a sua guia e assistente. Porém, ele ainda tinha algumas outras recompensas para pegar. Selecionando algumas dessas recompensas, em sua frente aparece várias coisas extremamente poderosas. Mas em seguida, o Casinho daqui tem algumas opções de selecionar alguns guardiões. Só que enquanto fuçava naquele sistema seu, de repente ele ouve sua campanha tocar. Indo até a porta, ele dá de cara com esse trem. Esse figura ficou sabendo que ele tem alguns headsets de realidade virtual. Esse queria pegar o dinheiro de volta. Não querendo devolver para ele, a situação no fim acaba que o nosso Casinho aqui no fim sai espancado desse lugar. Ele nesse dia, além de ser espancado, ainda perdeu seu VR. Esse tava doido para ter sua vingança contra esse doido que pegou tudo de si. Porém, ele no momento é bem fraco, mas ele decidiu ir até a casa de seu amigo, onde lá ele pega emprestado o VR dele. Com aquilo na mão, ele acabou colocando em sua cabeça, onde em seguida já aparece no limbo branco. E já do fundo, aquela mina de antes acaba aparecendo novamente. Só que ele mal sabia que tinha sido trollado pelo seu amigo, pois antes, seu amigo acabou criando uma conta um pouco especial. Então ele daqui, não tendo a opção de escolher nenhum personagem, ele fica surpreso, pois agora ele se vê no corpo de uma água viva. Sendo levado pela uma gaivota, ele tenta usar um pouco de suas habilidades. No início, ele não consegue fazer nada, mas logo depois ele conseguiu. Ele daqui começa a controlar essa gaivota. Como objetivo, ele começa a explorar o mundo onde ele está. Só que ele ainda quer tentar aprender mais sobre suas novas habilidades misteriosas. Também doido para sobreviver em um mundo onde que coisas são extremamente fortes. Sem seu corpo humano, ele acaba se deparando com vários obstáculos. Só que com a sua determinação de querer ajudar a sua irmã e revingar aquele doido que pegou seu VR, com o tempo dali, o nosso Casinho começa a fazer alguns amigos. E também se envolve algumas aventuras um pouco emocionantes. E ele até percebe que esse jogo não é tão diferente da vida real. Porém, em sua conta principal, aquele maluco loga nela. Esse prova ser bem habilidoso. Esse daqui não importava estar lutando contra monstros ou o próprio boss dessa área. Ele facilmente vencia de todos. Com agora tudo mais fácil para ele, em seguida um artefato divino cai em sua frente. Depois de pegar esse artefato, ele vai na direção de uma vila. Chegando nessa vila, ele percebe que várias pessoas estão reclamando desse jogo, pois a dificuldade dele é um pouco alta. Só que do nada, algumas morenas já chegam perto dele. Vendo isso como esperança, ele agarra na hora. Enquanto Raquel vivia a vida de luxo, de outro lado já vimos nosso próprio. Ele daqui estava sofrendo, pois agora há pouco
ele tentou fazer as manobras doidas com a gaivota, mas como resultado, ele acabou caindo no chão. Só que os problemas não param por aqui, pois na sua frente acaba surgindo algumas formigas venenosas. Essas tentam correr atrás dele. Ele, que só tinha uma habilidade que era paralisia, se vê numa situação bem arriscada. Sua habilidade não funcionava nessas formigas venenosas. Mesmo que daqui ele esteja em uma baita desvantagem, ele tentava lutar contra essas formigas. Tentando lutar e tentando controlar uma delas, ele estava vendo que suas habilidades eram basicamente inúteis. E um dos motivos principais que ele não esteja conseguindo controlar as formigas é o seu nível. Ele ali é mordido. Em seguida, ele cai no chão, quase já indo para um outro mundo. Ele vê ao seu redor várias formigas mortas. Vendo essas formigas mortas, ele já utiliza sua habilidade. Por ser uma água viva, ele consegue meio que camuflar no meio dela. Ao se camuflar, ele pensou que tudo acabou, mas só que não. Ele acabou meio que sendo cercado por essas formigas. No fim, acabou sendo levado para as masmorras do chefe final. Então, se vendo nessa situação, ele só fica um pouco surpreso. Já agora, dentro daquela masmorra, sua tela de sistema aparece. Ela dá o parabéns ao nosso prota por ele ser o primeiro a entrar nessa masmorra daqui. Só que ele, no momento, nem sabia como iria derrotar o boss final. Porém, olhando ao redor, ele percebe que aqui ele poderia estar sobrevivendo por um bom tempo. Também o boss não era aquilo tudo. Então, Kazin abre o seu inventário. Abrindo, ele vê as suas recompensas. Ele vê que dali ele conseguiu ganhar 1000 moedas como recompensa. Então ele acaba abrindo algumas habilidades. No meio dela tem a gula. Outra habilidade que ele ganhou foi uma habilidade que uma formiga utilizou em nosso prota para paralisar ele. E então, ao receber essas duas habilidades, ele já começou a upar de nível. Com a ajuda da gula, ele acaba devorando uma habilidade chamada Rastro de Fogo Venenoso. Devorando, ele percebe que pode estar meio que conseguindo a habilidade de seus inimigos derrotados. Já então, o que isso significa? Que esse ninho todo de formigas pode ser seu campo de treinamento. Agora, o que ele precisa mais fazer nesse momento é esperar, pois o seu nível iria subir automaticamente, pois depois ele queria cair na mão contra algumas formigas. Seguindo a sua ideia de controlar alguns cadáveres de formigas caído pelo chão nessa masmorra, isso daqui acaba fazendo que o nosso prota no fim chegue no nível 4. Só que daí ele acaba meio que recebendo um mel branco. Esse ele acabou recebendo de uma formiga viva. E o nosso protagonista daqui percebeu no fim que o boss final estava por perto. Ele nem pensa em encontrar com os monstros. Ele não quer pensar nas consequências depois, pois ele viu que a rainha das formigas estavam devorando seus próprios povos sem dó. Enquanto ficava na sua dali sozinho, pulando algumas missões suas, para estar conseguindo algumas outras habilidades melhor, ele resolveu dar uma andada. Andando por essa caverna, ele acaba encontrando várias formigas por aí carregando umas pilhas de mel branco. Ao ver esse tantão de pilha de mel branco, ele já fica doido, pois isso daqui poderia estar dando ele um bom lucro. Só que no momento, isso daqui não vale nem uma nota de 3 reais. Só que no futuro, isso daqui vai dar lucro. Ele pula da formiga que estava em cima. Saindo de cima de sua formiga, ele acaba caindo no meio de algum grupo de formigas. Ali, ele pensa em uma coisa: tentar lutar contra ela. Começando a lutar, ele acabou meio que percebendo algumas coisas. Sua força e agilidade estavam bastante altas. Assim então, ele conseguiu facilmente matar todas essas aranhas daqui. Por ter então matado todas essas formigas, ele chega no nível 7. Só que mesmo dali, ele continua a aumentar seu rank. Então, por ter andado um pouquinho, vemos ele aqui no fundão do ninho, onde lá percebemos uma coisa: isso era seu nível. Ele conseguiu chegar no nível 10. Já que agora ele é nível 10, ele resolveu querer dar alguns buffs em seus itens. Já agora bem forte, ele tem um pouco de esperança. Essa esperança é de lutar contra o seu maior inimigo, pois no momento ele está bastante confiante que vai dar um pau nele, mesmo sabendo que ele está utilizando a sua própria conta cheia dos hacks. Mas no momento ele acaba dando a saída do jogo, pois ele para estar comendo. Só que seu amigo logo em seguida já aparece. Ele já mostra ao nosso protagonista alguns jogadores bem famosinhos aí. Na lista dos jogadores tem um lá chamado Kazil, esse que é um ex-ídolo. Logo em seguida, nosso protagonista tem alguns flashbacks doidos aí, onde lá mostra que o nosso prota, no passado, tentou meio que ajudar essa daí a jogar um pouquinho. Enquanto tem esses flashbacks doidos daqui, o seu amigo aqui teve algumas ideias. Já que esses jogadores estão aqui, significa que os criadores dos jogos estão cheios da grana. Mas nosso prota acaba meio que pensando pelo outro lado. Essa entrou porque quis entrar mesmo. Porém, ele não se importa tanto com isso daqui, pois ele não faz parte do mesmo status social do que ela. Enquanto isso, nosso protagonista está ocupado em pensar em outras maneiras, está conseguindo lutar contra o seu rival, já que seu rival conseguiu mudar um pouco do seu personagem principal. Então, depois de encher o bucho, o seu amigo acaba perguntando a ele sobre os jogadores bem mais classificados nesse jogo. E pergunta ao nosso prota do porquê ele não está no topo. Só que ele pensou um pouco a mais. Ele pensou uma coisa: isso
é ficar no fundo, só apenas farmando aquele XPzinho, para que depois ele possa ser uma pessoa um pouco mais forte. Tarefa de iniciante. Apesar de algumas pessoas ter um pouquinho de dificuldades para conseguir jogar, eles no fim pode ter um pouquinho de lucro. Por ver isso, ele começa a dar algumas pensadas, que ele, antes no ninho da formiga, conseguiu um pouquinho de coisa. Enquanto ele ficava percebendo aquilo, ele pensava em voltar pro jogo, mas antes de voltar, ele acaba percebendo outra coisa de estranho. Isso era algo que ele viu antes na tela do PC do seu amigo. Mesmo notando isso, ele dali preferiu jogar. Então assim, preferindo jogar, ele acaba logando. Então ao logar, ele já começa dali a coletar alguns itens que ele antes havia perdido. Felizão dali por estar coletando algumas coisas, o nosso pequeno protagonista daqui acaba dando de cara com a nossa rainha da formiga. Porém, olhando para ela, ele acaba vendo o seu nível. Vendo o nível dela, ele se tranca na hora. Porém, ele não quer ficar perdendo seu tempo daqui, então ele queria pegar essa rainha 1x1. Só que antes, ele precisava se preparar para essa luta. Então para isso, ele vai ter que usar tudo que tem. Só que dali, enquanto pensava no método, uma formiga passa ao seu lado, carregando um daqueles mel. Ele então pega um daqueles mel. Agora, com aquilo em sua mão, ele parte com tudo pra cima dela. Usando sua peixeira, ele faz vários ataques nessa rainha, mas em seguida nada acontece com ela. Então ele come um pouco daqueles mel. Em seguida, então, ele já vai na direção da boca dela, achando que tinha sido devorado. De um outro lado, vemos ele segurava sua peixeira. Ele daqui tentava acertar um de seus olhos, porém seu foco mesmo era acertar sua cauda. Ele conseguiu, e ali ele conseguiu até que dar um dano bom, porém isso não derrotou ela. Então, por não ter derrotado, ela acaba mandando um contra-ataque para cima dele, e isso faz que ele caia no chão. Caindo no chão sem poder se movimentar, ele acaba vendo aquela rainha vindo com tudo pra cima de si. Achando que seu fim chegou, ele acaba olhando ao seu redor. Olhando, ele acaba vendo alguns cadáveres de formiga. Então assim, acaba meio que tendo um tempo dali para ele conseguir utilizar aquela sua habilidade de meio que se camuflar para poder se salvar dali. Camuflado agora, ele acaba meio que pensando em um dos métodos do seu para conseguir derrotar essa rainha. Parado e pensando, ele acaba descobrindo uma coisa, que se fosse para sair na mão com ela no 1x1, ele via que era necessário ter 5 pessoas ou até mais em sua equipe para conseguir vencer essa rainha. Só que ele acaba percebendo uma coisa a mais: essa rainha prioriza mais a sua vida e os nascimentos da sua irmã. Nesse ponto é o que ele vai poder mais abusar de sua sorte. Jogando um pouco de mel de pulgão na frente dela para conseguir distrair essa rainha, ele já parte com tudo pra cima dela. Ele via dali que esse método seu estava funcionando, pois a vida da rainha estava começando a diminuir. De pouco a pouco, a vida caía. Porém, a rainha percebeu isso. Percebendo, ela já manda um contra-ataque para ele. Porém, ele já pega um outro mel seu, onde lá usa para estar distraindo ela. Em seguida, ele salta para um outro corpo de uma formiga morta. Pegando aquilo, ele usa para estar distraindo essa rainha. Então ele dali, usando os mesmos processos para estar fazendo uns ataques nessa rainha, ele acaba repetindo isso um pouco. E isso fez a vida dela cair. Depois de um bom tempo fazendo aquelas mesmas coisas, ele vê que essa rainha só está o pó. Ele vê que poderia estar vencendo ela facilmente. Mesmo sendo atacado, ele tinha uma forma de estar escapando. Essa forma é usar os corpos das formigas mortas como rota de fuga. Em seguida, ele então ataca os seus pontos cegos. Então, repetindo essas mesmas coisas por um bom tempo, essa daqui acaba caindo no chão. Porém, vendo que ela finalmente caiu, ele queria fazer o ataque final. Mas antes de fazer isso, ele queria batizar uma coisa, e isso era sua nova habilidade. Então assim, ele batiza essa habilidade de 7 estrelas, do triângulo. Então com isso tudo daqui feito, ele pega sua peixeira, com ela na mão, ele acaba fazendo corte de tramontina nela. Então, por ter matado essa rainha, ele acaba recebendo algumas recompensas por essa vitória desse sistema. E isso que recebeu foi algumas experiências. Também, ele conseguiu um ovo de um animal de estimação dessa formiga da rainha. Agora, a chance dele conseguir fazer uma mutação em suas habilidades aumentaram. Só que ele poderia estar dando um buff em só uma habilidade sua. Essa que ele estava escolhendo era a gula, ou paralisar outras pessoas, mas ele apenas escolhe a última, e devido a ter escolhido a última, ele acaba meio que conseguindo alguns atributos melhores. Por ter escolhido a mutação no parasite, ele acaba tendo uma melhora na sua taxa de sobrevivência, e isso vai permitir que ele agora possa estar conseguindo controlar coisas vivas. Vendo então essa nova habilidade sua, o nosso meninão daqui, ele fica bastante feliz. Porém aqui agora, ele apenas guarda esses itens seus, pois em seguida, acaba em sua frente aparecendo um artefato divino. Porém uma coisa de estranho acabou de acontecer ali. Isso era sobre aonde seu artefato divino que acabou de ganhar
está. Ele não via em lugar algum. Por não ter visto isso, ele percebe que o jogo está com algum pouco de defeito. Percebendo isso daqui, então, ele poderia estar meio que fazendo que os servidores, os criadores desse jogo, sofrem um pouquinho na sua mão. Então aqui, ele começa a dar umas reclamadas para o servidor principal. Porém, enquanto reclamava dali, ele percebeu uma coisa. A culpa não era do criador do jogo. Então, vendo essa situação acontecendo, ele apenas pede educadamente para estar ajudando ele a resolver esse problema. Então, os dois juntos tentando ajudar ele dali acaba descobrindo que o artefato divino seu está escondido em sua mochila esse tempo todo. Ao ver isso, ele que apenas agradece a essa, pois ter basicamente ajudado ele aqui. Então, ao descobrir seu artefato divino, ele apenas dali quer apenas continuar a sua jornada. Porém, no mesmo lugar onde que nosso porta estava, um diretor de manutenção brota. Essa daqui apenas apareceu nesse lugar onde que nosso porta está para dar a ele algumas recompensas por ter acontecido esse mini erro aqui. Ela então, logo em seguida dá a ele o que ele tanto quer. Ela dá a permissão ao nosso porta de escolher duas habilidades e vai poder melhorar ou mudar suas habilidades escolhidas. Foi a gula e a outra sua. Essas duas habilidades daqui foram melhoradas para um rank lendário. A sua primeira habilidade agora permite que seu corpo ganhe pontos e experiência da mesma maneira do que ele estava fazendo antes. E a última habilidade permite ele agora utilizar duas habilidades consumir. Agora que esse assunto foi resolvido, o nosso meninão volta para ver seu artefato divino. Em seguida, ele acaba pegando um pequeno pedaço de osso. Porém, olhando mais de perto, ele percebe que isso era apenas um osso de um ser humano. Ele não sabia o que fazer com isso daqui então. Então, ele decidiu que ia avaliar isso, para ver se isso daqui vai valer uma nota de 3 reais. Então, assim, ele acaba abrindo uma call com um de seus amigos. Abrindo aquela call, ele acaba comemorando um pouco sobre dele ter derrotado um boss nível 50. Seu amigo não acredita, pede para que ele mostrasse como foi a luta. Mas no momento ele não queria. Ele apenas quer ser aquele fraco para a visão de algumas figuras. Além disso, se outros inimigos soubessem que ele estava jogando, eles iriam com certeza atrás dele. Só que dali mesmo, ele pede ao seu amigo que esse desse uma ajuda para ele. Essa ajuda é de encontrar um avaliador de itens. Ele então apenas aceita. Mas antes de desligar a chamada, nosso meninão trola o seu amigo. Ele pede para dar umas olhadas ao redor. Olhando, ele dá de cara com essa menina daqui. Então, depois de se virar, nós não sabemos de mais nada. Se ele tá vivo, vamos estar descobrindo no futuro. E assim, a chamada se encerra. Porém, em seguida, ele já percebe que uma nova missão acabou meio que sendo ativa. Recebendo então essa missão, esse negócio acaba dropando uma faca. Pegando essa faca, ele já começa a andar por esse túnel. Porém, em sua frente, um menino meio comido aparece atrás dele. Vendo isso, ele apenas pega a sua faca e tenta acertar esse bicho. Mas esse bicho era até que rápido. Esse moleque dá umas facadas rápido no bichinho. Querendo fazer cosplay de Ace, ele cai no chão. Esse que derrotou nosso prota segue caminho. Porém, nosso prota ainda não estava morto. Ele estava vivo. Mas a janela de missões avisa que a história do menino já está 50% completa. Porém, as coisas ficam um pouco mais complicadas para o nosso prota. Pois em seguida, o sistema dá ao nosso meninão duas opções. De completar a missão do menino ou encontrar uma adaga que o menino está utilizando. Porém, então, ele acaba recuperando a adaga sua que estava no chão. Ele então utiliza uma adaga de venenos para nessa rainha das formigas. Porém, ele percebeu que seu poder não tinha nada, pois o seu poder todo foi mandado para o Kelly-O. Não conseguindo fazer nada nesse lugar, ele apenas sai dessa caverna. Saindo, ele começa a dar um pouco devagar, pois ele era um água-viva. Não conseguiria correr numa terra seca. Só que do nada atrás de nosso prota, um raio de fogo quase acerta o moleque. Ele então, ao se virar, vê que é um domador de monstros. Esse daqui está doido para capturar ele. Falando para esse que era um jogador, esse não acredita. O domador de monstros vê que o nosso protagonista é um monstro raro. Ao ver que não conseguiria sair na moda da conversa, ele tenta sair correndo. Mas esse queria atacar o nosso protagonista. Usando suas balas de fogo, ele erra tudo. Mas nosso prota já saca sua peixeira. Com ela na mão, ele acaba passando tramutina nele. Ao matar isso, os outros figuras do fundo queriam pegar o nosso protagonista e dali tentava correr. Mas antes de fugir, ele vê um corpo dos seus aliados caído no chão. Assim então, ele vai na direção daquilo. Ele teve uma ideia. Essa ideia é utilizar esse corpo como um trampolim para que ele possa no fim pular em cima da cabeça dessa menina. Assim então, ele tenta controlar um pouco ela, mas as suas iniciativas de tentar controlar ela não dá em nada no fim. Por ter perdido um pouco de sua concentração tentando controlar ela, esse figura por trás aparece. Esse tentava atacar ele, mas ele desvia.
Porém, o que ele tanto queria acabou de ser completo. Ele daqui começa a controlar a Rue. Ao controlar ela, essa daqui vai já andando na sua direção. Chegando perto dele, essa acaba dando um soco no pé do queixo dele. E já em seguida manda esse bicho daqui já para o ar. Logo depois, ele já lança um combo pra cima dele. Para finalizar esse bicho, ele acaba catando um cajado aí. Esse cajado, ele acerta com força na cabeça desse bicho. Depois de acertar esse cajado, o moleque fica felizão. Depois dele apanhar um pouquinho, ele se levanta. Mas nesse momento, ele percebeu que o nosso prota era um player. Até aqui, ele também até lembrou que comprou um VR de nosso protagonista. Porém, por ele ser um moleque de negócio, ele não tinha tempo para ficar parado dali. Mas também, uma coisa que também acabou de parar. E esse é o vídeo. Já agora, para você que quer aquela continuação básica daqui, vamos deixar uma meta de like. Se esse vídeo bater 7.000 likes, eu trago a parte 2 para vocês. Então, nos vemos por aí, né?